Sejam bem-vindos a esta que é a 13ª edição do programa Quatro Ases, o programa semanal em que nós trazemos para você uma visão mais aprofundada dos assuntos que você acompanha no noticiário no seu dia a dia. Como sempre, 4 temas importantes com os nossos ases. Nós teremos o Walter Maierovitch, que vai discutir um pouco aqui se um senador pode gravar uma conversa com o presidente e divulgar, não é, Walter? Daqui a pouquinho. Humberto Casagrande vai tratar do que vai ser o amanhã, quando a poeira baixar, depois desse tempo todo aí de pandemia, de paralisações e... Enfim, como é que vão ficar as coisas? Vamos dar uma olhada pelo prisma da economia e dos negócios. Ibsen Costa Manso, nosso analista político. Será que o Bolsonaro vai conseguir abafar essa CPI? Está tentando, né? Vamos descobrir o que é que o Ibsen observou a respeito disso. E o Moisés Rabinovich, nosso especialista internacional, está de olho no Biden, que está de olho em estudos do Oriente Médio com previsões polêmicas para o futuro e alguma movimentação também envolvendo Biden hoje e os russos também. Vamos começar com o Walter Maierovitch, trazendo aí o que a gente chamou, né, na promoção desta edição do programa, o que será, né, de acordo com a música que estão falando alto pelos botecos, Walter Maierovitch. Oi, colegas. Começo pelo seguinte: não houve, eu vou alertar, nenhum terremoto no Brasil. Mas durante a última plenária do Supremo, sepulturas tremeram nos cemitérios. As sepulturas que tremeram foram apenas a de saudosos juristas, e os seus esqueletos se assustaram e se agitaram com alguns votos de ministros do Supremo. Há pouco, Ademar, o Supremo, em sessão plenária, passou longas horas a discutir se os 11 ministros poderiam reexaminar a polêmica decisão monocrática do Fachin e que tornou Lula elegível. Ou melhor, se era ela imutável, irrecorrível, ou, tem sempre um ou, se apenas a segunda turma, atenção, e só ela era o juiz natural constitucional para o caso. Ela, segunda turma, e não o plenário. Como se sabe, a Constituição não dividiu o Supremo em turmas. A Constituição criou um colégio de 11 ministros, e é esse o juiz natural. A divisão em turmas é uma divisão de trabalho para dar celeridade. Enfim, decidiu-se que o plenário tem competência, decidiu-se conforme o Nelson Rodrigues chamaria de óbvio ululante. Vamos aos ases. Seguramente todo mundo acompanhando essa situação. Vamos começar com você, Casagrande. Tudo bem, Walter, na linha do nosso lema de hoje, o que será que será, nas mesas de operações do mercado financeiro esses dias, se falava muito sobre a possibilidade de prosperar ou não aquele pedido do Cajuru, senador Cajuru, né, para eventualmente fazer um impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Como é uma coisa inédita, impeachment de ministro do Supremo, então gera-se uma grande curiosidade no mundo dos negócios até onde isso é possível e qual a chance que tem de prosperar esse assunto. E volta também junto o ministro Cássio com K, aquele que mal entrou na corte e já se desmoralizou ao decidir, não pelos códigos, por leis e pela Constituição, mas pelo cardápio político do presidente Bolsonaro. É assim que ele decide. Basta lembrar o caso dos templos e celebrações. Não bastasse, o Bolsonaro gargalhou, Casagrande, ao saber que o Cássio foi sorteado para relatar o mandado de segurança impetrado pelo senador Cajuru, outro com K, e o Cajuru quer o imediato início do processo de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, como deseja e lhe pediu ao telefone o Bolsonaro. Para Cajuru, o ministro mandou prender o Daniel Silveira
E não podia fazer isso à luz da Constituição pela imunidade. Daí o pedido de impeachment. Mas o Cássio com K vai ter que fazer um pantagruélico, um enorme contorcionismo jurídico para garantir a risada do Bolsonaro. Como se sabe, até um reprovado em exame de qualificação profissional da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, sabe que a ação de mandado de segurança existe para proteger direito líquido e certo. Evidenciado esse direito líquido e certo, é aquele evidenciado, pleno, indiscutível. No caso, o senador Cajuru não tem direito líquido e certo. É que o Supremo, em sessão plenária recente, entendeu ter sido a prisão do deputado Daniel Silveira legal, constitucional, já que ocorria uma situação de flagrante delito. Portanto, segundo o plenário, não houve ilegalidade. Assim, decidiu o plenário e por unanimidade. E até o ministro Cássio Nunes Marques, o Cássio com K, atenção, votou pela legalidade da prisão do deputado Daniel Silveira, que é da tropa de choque do Bolsonaro. Como sair dessa? Nem fazendo cara de paisagem. O Cássio vai ter condições para sair dessa. E nem fazendo cara de paisagem, como ele tem sempre feito. Agora, com relação ao telefonema, o Cajuru não poderia divulgar sem anuência uma gravação onde ele grampeou o presidente da República. O presidente da República não pode sem autorização dele. Vamos ao Ibsen Costa Manso? Tua visão. Não, eu queria perguntar para o Walter, nesse julgamento que se decidiu que poderia subir o recurso do Lula para o plenário, Walter, eu não sei se você reparou, mas a ministra Carmen Lúcia deu a entender que uma outra ação, aquela da suspeição do juiz Sérgio Moro, não poderia subir, que estaria já definido, então, pela suspeição na segunda turma. O que você acha? Na realidade, ela adiantou a segunda preliminar. A segunda preliminar diz respeito, porque o Fachin, quando decidiu, ele decidiu que todos os outros habeas corpus, e são 10, atenção, são 10, estariam prejudicados. Apesar dele decidir assim, julgaram habeas corpus, e a Carmen Lúcia participou do julgamento, que é aquele que entendeu que o Moro era suspeito. Portanto, ela deu, no voto dela, ela quis marcar um limite, ela estava decidindo só aquilo. Moisés Rabinovich, para fechar o bloco. Maiorovitch, você há pouco disse que o Cajuru só podia gravar o Bolsonaro se autorizado. Mas eu trabalhei muito nos Estados Unidos. Você não pode gravar ninguém sem autorização ou sem pelo menos avisar, estou gravando essa conversa. Essa lei não é geral aqui no Brasil? Pode-se gravar e... Vamos dividir as coisas. Primeiro, eu disse e frisei que se tratava de presidente da República. Não se pode gravar um presidente da República sem anuência. Segundo, isso vale para as conversas telefônicas e isso vale também para as cartas recebidas. Se tem jurisprudência no sentido de que aquele que recebe a informação passa a ser o proprietário dela e que, portanto, pode divulgar isso, salvo se ele for alertado de que não pode divulgar. Eu queria te perguntar uma coisa nesse sentido. Desculpe, Ademar, acho que ficou faltando uma coisa que é o seguinte. A gente nunca sabe direito como é que essas coisas acontecem. Em primeiro lugar, tudo isso pode ter sido combinado, né, Walter? Quer dizer, o presidente saber que estava sendo... Porque a conversa está muito... em que pese ter ali alguma linguagem, digamos, pouco institucional, mas a conversa está bem marcada ali, né? E outra coisa é que o próprio senador Cajuru disse que ligou para o presidente da República antes de divulgar e disse que iria divulgar e que o presidente não teria colocado nenhum empecilho. Agora, depois, com a repercussão, as coisas mudam de figura, né?
O que me chamou a atenção, e você é o analista político, eu só tenho o foco jurídico, é que se a gente examinar aquele cotejo de provas, tá? Se a gente examinar o que diz sempre o Bolsonaro, nós vamos ver que faz parte do linguajar dele os palavrões, os vitupérios. E ele também se exalta quando é contrariado. Era exatamente essa situação da conversa. E ele se mostrou sereno. Então dá a impressão de que foi algo combinado. Só por esse aspecto, Walter, já dá para suspeitar. Muita gente comentou que aquela conversa parecia uma coisa meio arranjada entre as partes, né? Estava muito arrumadinho para o padrão usual do Bolsonaro. Nós vamos a um rápido intervalo. Na volta, Humberto Casagrande abordando o que vem depois. Como é que vão ficar as coisas depois de todo esse tempo de paralisação, disrupções nas vidas das pessoas. Até já. Algumas empresas procuram uma solução mágica para trazer inovação ao seu negócio. Algumas empresas acreditam que o segredo do sucesso está na tecnologia. Mas as empresas mais competitivas e modernas sabem que o melhor investimento são os jovens talentos. Aprendizes e estagiários trazem a liberdade, a criatividade e a garra de quem está começando a construir uma carreira e quer provar todo o seu potencial. O CIEE possui toda a experiência para auxiliar qualquer empresa a criar um programa de estágio e aprendizagem. Qualquer empresa mesmo. Entre em contato agora com o CIEE e dê um upgrade no seu negócio. CIEE, transformando vidas, construindo futuro. Estamos de volta para dar uma olhada para o futuro. Novo normal, velho normal. Como ficam as coisas na sua visão, Humberto Casagrande? Pois é, Ademar e demais colegas ASES. A pandemia ainda não acabou, né? Mas no mundo a gente já assiste uma forte recuperação das economias. E o Brasil hoje é uma exceção. Para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos vai crescer 7% esse ano, a União Europeia, a Ásia. Então há um movimento forte que está, inclusive, ensejando preocupações que os Estados Unidos tenham que subir os juros antes de final de 22, que era a previsão. E aqui no Brasil, para variar, nós estamos atrasados. Mas esse movimento também vai acontecer, porque toda vez, depois de um trauma grande, como uma guerra, uma pandemia, alguma coisa, verifica-se um movimento que os economistas denominam de pullback, ou seja, há uma queda grande e depois disso ocorre um pullback, ou seja, uma volta rápida, né? Uma volta rápida das atividades. Por quê? As pessoas ficaram muito contidas no consumo, ficaram contidas psicologicamente, uma série de coisas, e essa sensação de ter sido libertadas, vamos dizer, vai seguramente provocar um movimento de aceleração no varejo, que daí se passa para a cadeia produtiva e para outras coisas. E a grande preocupação do Brasil com isso, né, tem o lado bom, que voltaremos ao normal, consumo, essas coisas, mas tem o problema da inflação, porque o dólar subiu muito aqui, as commodities estão subindo bastante, e nós temos aqui, hoje, um problema sério na chamada supply chain, ou seja, a cadeia de fornecimento. Estão faltando materiais, matéria-prima, e isso tem comprometido o funcionamento da nossa indústria de transformação. Então, a economia brasileira está bastante desorganizada hoje, porque você tem empresas com capacidade ociosa alta, isso é bom, porque poderia retomar a capacidade ociosa, mas falta matéria-prima, que nem sempre está disponível, se está disponível é muito caro. O IGPM, que reflete a dólar e preço de commodities, o ano passado foi 30% a variação do IGPM. Esse ano está previsto 8,5%. São números assim assustadores em termos de inflação.
Mas o que fica de tudo isso é que as pessoas devem, apesar de todo esse pessimismo, esses problemas que nós estamos, todo mundo deve estar preparado para um pullback, sim, que uma hora vai vir, e ele pode, inclusive, influenciar nas eleições de 22. Porque, como sabemos, no mundo inteiro se vota com quanto dinheiro você tem no bolso, né? Na verdade, o eleitor pergunta lá nos Estados Unidos, especialmente, né, quanto dinheiro ele vai ter. Tem até o índice de hambúrgueres lá, né? Com quantos hambúrgueres eu comprava um ano atrás e quanto que eu compro hoje. Então, acredito que esse pullback pode acontecer no final desse ano e no início do ano que vem, trazendo um movimento inesperado e não sei como que vai afetar o lado da política, das eleições. Aí até o Ibsen pode comentar um pouco mais. É ele mesmo, porque o lado político seguramente está de olho nessas movimentações, né, Ibsen? Eu vou falar sobre como é que está o momento hoje, e também acho que, como o Casagrande comentou, o bolso é muito importante, mas vai além do bolso, né? Não é só o bolso. Economia, sem dúvida, deve ser um dos fatores, mas eu ampliaria isso um pouco, Casagrande, diria que é a percepção de bem-estar, né? E nesse sentido, independente da economia, a gente não tem, quer dizer, todo mundo que apostou aí numa retomada já em setembro do ano passado quebrou a cara com essa segunda onda, né? Então eu diria que essa previsibilidade aí de quando é que retomamos a economia, falta só combinar com, não diria os russos, mas com o coronavírus, né? É verdade. Walter, você? Bom, encaixando, Casagrande, você falou e a gente vê pelos jornais, principalmente na Europa, a recuperação pelo mundo, nos Estados Unidos, como você lembrou, tudo. Mas, veja, essa recuperação em cima do quê? Em cima de políticas sanitárias, de vacinação em massa, de testagem em massa. Isso gerou o quê? A recuperação. Como é que o Brasil sai dessa se nós não temos políticas sanitárias, se nós não temos vacinas e testagem? Nem pensar. Eu acho que aí nós não vamos sair se não tivermos isso. Até por isso nós estamos atrasados, né? Porque hoje o mundo quase que todo está surfando nesse pullback, aí, nessa recuperação, e nós não estamos, exatamente pelos motivos que você declinou, ou seja, como nós não terminamos as vacinações, ou pelo menos não estamos em nível bastante avançado, não estamos preparados para isso. Tem países, como a Austrália, que teve uma morte esse ano aqui. Em quase 4 meses, morreu uma pessoa na Austrália. Então, ninguém mais está usando máscara, já foi liberada a máscara. Existem países que estão mais avançados nisso. Agora, uma hora isso vai acontecer aqui. Então, esse movimento, ele é um movimento, mesmo nos Estados Unidos, ele não é um movimento também tão consistente. Por quê? O governo lançou lá 2 trilhões de dólares na economia. Isso aí, como se diz brincando, aí levanta até defunto 2 trilhões de dólares, né? Para fazer a economia movimentar e andar. Então, existe um esforço fiscal dos países no mundo também muito grande. Agora, aqui no Brasil, vai ser tudo essa volatilidade. Por quê? Porque existem 2 índices para você medir se a economia está consistente, mesmo no longo prazo. Um deles é a formação bruta de capital. O que é isso? É um dado calculado pelo IBGE de quanto está sendo investido em ativos fixos, máquinas, equipamentos e tal. E a formação bruta de capital no Brasil só faz cair. Nós estamos hoje em 17%, 18%, e o mínimo tinha que ser 21%, 22% para sustentar qualquer coisa do nosso crescimento. E a outra é olhar para a matriz de produção do país, até onde essa matriz está com tecnologia, industrialização. Então, as pessoas que querem analisar as coisas podem ver de curto prazo ou de longo prazo sustentável. Se for olhar no curto prazo, vai ver juros, inflação, câmbio, pullback, voo de galinha, alta da bolsa, entrada de recurso de capital estrangeiro aqui para investir e tal. Esse é o movimento de curto prazo. No movimento mais consistente, de médio e longo prazo, tem que olhar para essa formação bruta do capital e para
a matriz de produção do país, como ela está distribuída. Aí, cada um faz as suas análises e forma as suas convicções. Pois é, Casagrande, o que a gente sente às vezes é que perde-se muito tempo com discussões que não vão ajudar o país a avançar, né? O que deu certo no mundo, que nós conhecemos, é isolamento, vacinação em massa e teste. Essa trinca aí é o que faz a coisa avançar. Nos lugares que estão mais avançados, foi isso que aconteceu. Aqui você vê pessoas levantando empecilhos, não, mas as pessoas estão em casa, não tem trabalho. Claro, como é que faz então? Libera tudo? Não é uma discussão que leva a gente muito longe, né? Moisés Rabirovici, você tem algo a acrescentar aí nessa seara, pensando um pouco na sua visão global? Eu tenho. Eu leio os jornais internacionais todos os dias e ultimamente, o Brasil tem sido manchete. Na França saiu hoje que uma manchete, a tragédia brasileira. E sempre, ao fim dessas matérias, vem lá dito que o Brasil é um perigo para o mundo. Então, esses trilhões que foram depositados pelos Estados Unidos e Europa, nas economias locais, podem levantar. Mas o Brasil é um exportador de vírus. Está agraçando pela Europa e Estados Unidos a variante amazônica. O Brasil, ficando do jeito que está, ele não compromete o desenvolvimento econômico, o despertar econômico do mundo em geral? Olha, eu acredito que não teríamos esse poder, não, Rabino, pelo seguinte: o que o mundo precisa da gente, a gente consegue mandar sem o vírus, que é carne, soja, todos os produtos primários, minério de ferro, é isso que os países querem da gente, né? E aquela outra parte mais nobre e tal, nós estamos excluídos. E hoje o Brasil é, sim, o grande epicentro do corona, né? Talvez só competindo com a Índia aí. Mas eu acho que o Brasil infelizmente, é inexpressivo para o mundo. Nós representamos menos de 1% do que se comercializa no mundo, né? O Brasil é responsável por menos de 1% das exportações mundiais, né? Casagrande, eu estou falando do aspecto viral. Você vê que a cepa britânica se espalhou pelo mundo todo, e nos Estados Unidos é que mais adoece as pessoas. A do Brasil está também espalhada nos Estados Unidos e na Europa. A França parou os voos do Brasil para lá por causa disso. Então, sobre esse aspecto de ser um país que pode infeccionar os outros. Sim, nesse aspecto, sim, eu acredito que nós vamos sim representar um risco. Acho que teremos barreiras sanitárias contra o Brasil cada vez maiores, está apenas começando esse aspecto, né? Hoje nós já não... existem aí informações de que tem um grande número de brasileiros que está no exterior e não consegue voltar para o país, né? Eu vi relatos de vários países aí, porque os voos foram cancelados, a conexão aqui foi muito difícil. Então, nós seremos, por um bom tempo, párias aí da sociedade e vão olhar para a gente, além de tudo, com medo de contágio, né? Já nos olhavam com outro tipo de olhos e agora tem mais esse. Olha, vem ali uma pessoa que pode te contagiar. O inverso o isolamento, também, viu, Casagrande? Se me permite, Ademar, é o isolamento do país, né? O país hoje está completamente isolado no mundo. E isso só vai parar quando tiver algum controle da pandemia. Como o Rabino falou, enquanto a gente estiver exportando pessoas contaminadas, o mundo vai se fechar para a gente. E isso atrapalha o ambiente de negócio. Mas, além da sua aula, Casagrande, queria te dar parabéns aí pela explicação claríssima que você deu sobre as questões para o longo prazo. Eu queria lembrar também, queria ouvir sua opinião, que há muito tempo no Brasil não se faz um planejamento de longo prazo, né? Um plano plurianual, alguma coisa assim. A gente está completamente aos trancos e barrancos e já tem tempo, não? Não, você tem toda a razão. Nós sempre tivemos planos quinquenais, planos de 10 anos. Não há nenhuma indução, porque a classe empresarial tem que ser induzida para onde o país está indo. Vamos para a energia renovável, vamos para coisas do tipo A, B, C, e normalmente os planos de investimento, né, eles orientam, eles são
guias para aqueles que vão investir. Infelizmente, nós não temos a menor ideia para onde estamos indo. A educação está um terror, vai faltar mão de obra. Este gap que está se criando na educação, que já era ruim com o problema do coronavírus, vai ser muito difícil de recuperar. Então, o Brasil, hoje, são 48 milhões e 700 mil estudantes, que, salvo raríssimas exceções, estão aprendendo, estudando num ambiente extremamente ruim e não ligado às novas tecnologias, né? Para você crescer, como Coreia, Vietnã e outros países, aí precisa ter tecnologia. Então, você tem razão, falta o plano de orientação de longo prazo, falta a formação de mão de obra, melhoria de pessoas, faltam bolsas de estudos para os nossos mestrandos e doutorandos conseguirem fechar as suas coisas, registros de patentes, investimento na área de saúde, e uma série de coisas que, efetivamente, só um plano Marshall para nos relançar na economia depois disso tudo. Por tudo isso que você está falando, dá para a gente saber para onde a gente está indo, sim. A gente está indo para o buraco, se nada for feito para mudar esse rumo, né? E completando o que disse o Casagrande, não é só brasileiros que estão fora e não conseguem voltar, tem brasileiros com atividades fora que não conseguem ir também porque não conseguem entrar em outros países. Bom, eu gostaria só de colocar um último ingrediente que eu acho que ficou faltando, e 2 jornais italianos de hoje abordam isso. Ou seja, a denúncia da Amazônia sem fiscalização, com base na fala do delegado de Polícia Federal de lá responsável. Ou seja, o ministro Salles, do Meio Ambiente, travando a fiscalização, não fornecendo elementos para que se dê uma fiscalização necessária e adequada à Amazônia. Isso pega muito mal para o Brasil. Aliás, eu não sei o que esse sujeito, não vou nem chamar pelo nome porque não merece, está fazendo ainda no governo. Esse estraga a imagem do Brasil. Ele se mantém, né, Walter? Ele é muito próximo desde o início, se manteve nessa última crise, nessa troca ministerial que foi de bom tamanho, estava se falando que ele poderia sair, mas tem se mantido, provavelmente porque o presidente Bolsonaro concorda com o que ele defende no meio ambiente. Agora, eu só queria completar dizendo que isso pode ter alguma mudança aí a partir da pressão dos Estados Unidos e do resto do mundo, para que o Brasil apresente planos concretos, ou CDE, né, recentemente, para que o Brasil apresente um plano concreto contra o desmatamento. Muito ruim, por sinal, ficar numa posição em que você sofre pressão de outros países para mexer com um ministério tão importante quanto o do meio ambiente. Bom, vamos para outra confusão aí que tem origem no Supremo, no próximo bloco com o Ibsen, para falar dessa CPI aí, que será que virou limonada? Voltamos já já. Com sede no coração de São Paulo, a editora Unesp nasceu em 1987, pelas mãos da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, com o objetivo de democratizar o acesso ao conhecimento. Funcionando como uma ponte entre ciência e sociedade, já publicou mais de 2.500 títulos, muitos deles disponíveis para download gratuito. Seu catálogo sólido e diversificado conta com obras clássicas e contemporâneas, de pensadores consagrados, tanto no Brasil quanto no exterior, e já recebeu inúmeros prêmios. Sua livraria oferece milhares de títulos das mais variadas editoras e gêneros, e atende a todo o Brasil pela loja virtual. Conta também com a Universidade do Livro, que oferece eventos e cursos para a formação de profissionais para o mercado editorial e interessados em geral. Esta é a Fundação Editora da Unesp, desde 1987, produzindo conteúdo e compartilhando conhecimento. Ibsen Costa Manso, e essa CPI, como é que vai ficar isso? Olha, essa CPI vem num momento de uma agudização da crise que já vem de alguns anos, né? Na verdade, eu falo isso há muito tempo, essa crise vem de governos passados, né? Uma crise que tornou vários aspectos da crise aí, né? Você tem uma crise política, você tem uma crise econômica, você tem uma crise social grave no Brasil, você tem uma crise
ética e moral, né, educacional, cultural, né, de que a cultura que se implantou no Brasil, a cultura do brasileiro está muito ruim, né, institucional, com todos os três poderes se bicando, e agora sanitária. E em decorrência dessa crise sanitária, vem aí uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, de que se instalasse essa CPI no Senado. Inclusive, provocou duras críticas, né, críticas pesadas mesmo, e está prejudicando ainda mais o já difícil relacionamento do presidente Bolsonaro com o Supremo Tribunal Federal. Bom, e aí a CPI está instalada, o presidente Bolsonaro está tentando, vamos ver se ele tentou botar os prefeitos e governadores no jogo. Agora, CPI tem uma máxima de CPI, né, gente? Aqui CPI você sabe como começa e não sabe como termina. Às vezes termina com quedas de presidentes, presidente da Câmara, o meu xará Ibsen Costa Manso, indevidamente, inclusive depois houve um restabelecimento da verdade, né? O presidente Collor, com a CPI do PC Farias, enfim. E essa CPI, pelas indicações que acabaram de ser confirmadas, vai ser uma CPI que vai botar o governo na parede. Inclusive, no pior cenário aí, a tradição é de que o presidente da CPI seja quem propôs, que é ninguém mais, ninguém menos do que o senador Rodolfo Rodrigues, né, que era do PSOL e hoje está no Rede do Amapá, né? E, para completar, a relatoria, o mais cotado, e o governo tem trabalhado contra isso, é ninguém mais, ninguém menos também do que o senador Renan Calheiros. Então, isso pode atrapalhar muito aí o governo, piorar a avaliação de governo que já existe, paralisar as atividades, inclusive, do Congresso, se virar o principal foco, no momento que você tem reformas importantes para aprovar, né? E paralisar o governo, quer dizer, está faltando até kit de intubação. O presidente Bolsonaro está praticamente passando quase para o estado de coma, de tão encurralado que ele está, né? E do outro lado do Congresso, na Câmara, um outro problema gravíssimo que pode agravar ainda mais a situação, que é a queda de braço aí pela aprovação do orçamento, que foi inflado com emendas parlamentares e pode acabar, inclusive, em crime de responsabilidade. A queda do ministro Paulo Guedes já está sendo discutida aí, se o presidente Bolsonaro não vetar o orçamento. E se ele vetar o orçamento, ele vai ter mais dificuldade no Congresso, porque perde a base de apoio, ou seja, está ficando difícil a situação, se agravando bastante a situação. Vamos ver se essa CPI termina em pizza, como se diz aqui no Brasil, ou não. E assim, eu acho que ainda não existe um momento para impeachment, né, porque você não tem uma movimentação na rua, né, e a base ainda não dá essa sinalização, mas aí o Walter até pode falar um pouco melhor, se isso até a CPI leva um tempo. Mas se eventualmente não tiver condição política no Congresso, se não acaba o próprio presidente sendo afastado aí pela decretação de um processo criminal. É no Walter que nós vamos. Como é que você vê isso evoluindo, Walter? Olha, eu chamaria a atenção, e vale como pergunta para o Ibsen, o voto do ministro Barroso. A decisão foi unânime, no sentido de que caberia a CPI até para resguardo de direitos das minorias. Tá? Então, o que se vê? Tem um número legal? Tinha. Tem fato certo? Tem. Tem prazo para duração? Tem. Então, pronto, ponto e basta. Agora, no voto do ministro Barroso, ele elogiou o presidente do Senado, de como ele se comportou. Ele mostrou claramente, o Barroso, o que ele estava dizendo era o seguinte: olha, a decisão do Supremo foi mantida, o Supremo prestigiado, nada arranhou o Supremo. E emendou, e esse é o ponto, Ibsen, que eu quero saber, e ele emendou o seguinte: o Supremo determinou que fosse instalada. Só isso. Foi instalada e arrematou da seguinte maneira: como será tocada? Presencial ou não presencial, online ou não, como será tocada, caberá exclusivamente, ele botou o exclusivamente,
ao presidente do Senado e ao Senado a determinação. Então, como? Ele abriu um caminho para se travar tudo, né? Na verdade, Walter, precisa ver, é cada dia um dia, mas, de fato, isso era uma coisa que eu estava preocupado, o quanto o Supremo interferiria no funcionamento do Senado, né? Aquela velha questão que no juridiquês aí se chama de interna corporis, né? Essas questões são interna corporis. O ministro Barroso, como você disse, decidiu apenas na questão do regimento do Senado, que tinha que ser cumprido, porque tinha as 3 condições exigidas aí para a instalação da CPI. Agora, eu queria lembrar que no passado da Constituição e do regimento interno do Senado e da Câmara, né? E nesse sentido, é só lembrar que no passado isso já aconteceu, não é a primeira vez que isso acontece, mas o que muitas vezes ocorreu é que daí os partidos, as lideranças, faziam corpo mole, né, para indicar os integrantes da comissão e tal, e dessa vez foi rapidíssimo, de um dia para o outro. Então, essa sinalização é de que essa CPI vai começar a funcionar e vai começar rápido. A ver, né? Cada semana aqui está uma surpresa. Ainda tem questões a resolver lá para definir o início desse trabalho. Casagrande, você tem algo a acrescentar? Eu acho que essa questão da política, enquanto estiver embolada desse jeito, e com essa agenda que não favorece o crescimento, você vê, por exemplo, nos Estados Unidos, o Congresso ficou lá muito tempo para votar esses 2 tri de dólar que ia pôr na economia, coisas ligadas à criação de empregos, esse negócio. Enquanto a gente está aqui com essa agenda, eu acho que nós vamos andar pouco, né? Ibsen tem dito, e infelizmente não temos uma perspectiva de mudança nisso, a não ser que a gente passe por uma grande reforma política. Eu acho que é a única solução que a gente possa ter no futuro, hein? Bom, vamos a mais um intervalo. No próximo bloco, Moisés Rabinovici, um pouquinho de futurologia aí sobre para onde está mirando o Joe Biden. É Irã, é Líbia, é Síria, Iraque e outros mais. Voltamos já já. O jovem de hoje é o médico de amanhã, o engenheiro, o administrador, o advogado, o professor, o governante, enfim, o profissional do futuro. Para ser bom na profissão, o jovem tem que pôr em prática tudo o que aprendeu. É aí que entra o estágio e o aprendizado. Uma oportunidade de iniciar sua profissionalização, de se aperfeiçoar, de construir sua autonomia, de exercer a cidadania. Ofereça oportunidades para jovens estagiários e aprendizes e dê um futuro melhor para os jovens, para a educação e para a sociedade brasileira. CIEE, há mais de 50 anos encaminhando as novas gerações e preparando os profissionais que farão o futuro do Brasil. CIEE, Centro de Integração Empresa-Escola. Daqui a pouquinho, cartada final dos 4 ases. Primeiro, Moisés Rabinovici. Afinal, para onde está mirando o Biden? Até para o Brasil, os Estados Unidos andou mirando um pouquinho nos últimos dias na questão ambiental. Mas eu acho que a coisa está mais lá para o Oriente Médio, né? Ademar, as informações que eu vou passar agora são dos espiões americanos no mundo. Elas foram reunidas num relatório de 27 páginas, apresentado essa semana ao Congresso em Washington. Está aí a capa do relatório. A previsão é a de um ano tempestuoso no Oriente Médio, degradação ecológica global e a volta do terrorismo sunita da Al-Qaeda. Vamos a alguns dos pontos principais do relatório, começando por Moscou. Moscou vai tentar reduzir a influência americana no mundo, dividir países ocidentais, enfraquecer a OTAN e desenvolver a sua capacidade militar, nuclear, espacial e cibernética. A Casa Branca impôs novas sanções e expulsou 10 diplomatas russos por causa da interferência russa nas eleições de 2020. A China vai aumentar a competitividade com os Estados Unidos, combinando crescimento econômico, poder militar e tecnológico. O governo chinês está usando o sucesso no combate à Covid como prova da superioridade de seu sistema político. Os dois países estão se estranhando
em Taiwan e no Mar do Sul da China. O Irã, que está negociando o resgate de seu acordo nuclear rompido por Trump. O Irã arrisca uma escalada da tensão e ameaça os interesses dos americanos e de aliados. Ele quer criar redes dentro dos Estados Unidos e não está, e isso é muito curioso, não está desenvolvendo uma bomba atômica. Estou lembrando que esse relatório é feito com a soma das informações reunidas pelos agentes de inteligência dos Estados Unidos no mundo, divididos em vários departamentos. Aí tem a CIA, a CIA, o FBI, o departamento de vários serviços de inteligências militares. O Iraque vai continuar sua luta contra o Estado Islâmico e as milícias xiitas iranianas. Na Líbia, a reconciliação nacional será inalcançável ante os desafios econômicos e políticos do governo de união. A Síria permanecerá em crise, com o presidente Bashar Assad tentando restabelecer o controle. Espiões americanos admitem que não conseguiram estabelecer a origem da pandemia de coronavírus na China. O relatório dedica várias páginas ao narcotráfico e ao fluxo de imigrantes da América Central. A retirada americana do Afeganistão não era ainda cogitada quando o relatório foi preparado. Ok, Posso? Vamos lá, vamos ao Ibsen, para dar continuidade. Eu queria tocar, Rabino, exatamente nesse último tópico, né, que foi esse anúncio do presidente Biden de se retirar do Afeganistão, declarando vitória, né? Lembra um pouco a questão do Vietnã. Segundo ele, a mais longa guerra que os Estados Unidos já estiveram envolvidos. Agora, como é que você acha que fica a situação lá no Afeganistão? Será que não pode ter uma escalada no Afeganistão da violência? Já começou. O Biden tomou uma decisão sem se aconselhar com sua equipe militar. Ele achou a data de 11 de setembro uma data simbólica, foi quando a guerra começou. Foi quando, há 20 anos, os aviões sequestrados por terroristas da Al-Qaeda abateram as duas torres gêmeas em Manhattan, Nova York, e depois um deles caiu sobre o Pentágono. Então, a guerra começou, foi lá para o Afeganistão, e as tropas estão até hoje lá. Já houve conversa de retirada antes, mas sempre freada porque o vazio é muito perigoso no Afeganistão. Ali já passaram os impérios, todo mundo saiu batido de lá. Não tem como cantar vitória. Na verdade, tem mais de 2.000 mortos americanos ali, e o Biden, depois de anunciar a retirada, ele foi passear no cemitério de Arlington, onde estão os soldados que vieram em sacos de mortos para os Estados Unidos. Até lá, alguma coisa grave pode acontecer, porque já começou a acontecer. O Talibã, todo mundo estava despreparado para isso. Então, logo depois do anúncio do Biden, a Alemanha disse que vai retirar, a França vai retirar, os britânicos sairão. Então, não haverá mais tropas ocidentais no Afeganistão, que volta à origem da guerra. Vai ficar lá um país que procura uma identidade entre o Talibã, entre os afegãos. Enfim, houve um pouco de precipitação. Não sei, o Biden está querendo construir, nos seus primeiros dias de governo, uma quantidade impressionante de feitos. E olha que ele já fez bastante. E esse talvez fosse questão de ser mais precavido. Humberto Casagrande. Bom, Rabino, a gente viu recentemente que o presidente russo, né, o Putin, agora vai poder ficar até 2036. Isso vai criar uma polarização com a China também, que o presidente não tem eleição, né?
E daqui a pouco o Putin vai ligar para o Biden e dizer para ele: olha, essa história de eleição com 2 candidatos não dá muito certo, não, dá um monte de problema. Tá? É melhor a gente fazer candidatura única. Ele conseguiu driblar a lei considerando-se um novato, segundo a nova lei, que permite a cada líder 2 mandatos. Então, ele zerando os mandatos que ele já teve, ele pode ficar até 2036. Vai ser o mais longo mandato desde Stalin. O seu grande amigo atual, que é Xi Jinping, ele também vai bater Mao Tse-tung. Então, são os 2 perenes líderes no poder de 2 potências, né? A China tem muita ambição de bater os Estados Unidos, já está batendo em vários pontos, e o Putin está se colocando em vários territórios que a Rússia antes não ia. Está na Síria, está em todas as partes, e agora está sendo punido por intervir mais uma vez, como se não tivesse aprendido anteriormente, nas eleições americanas de 2020, em fábricas estratégicas dos Estados Unidos, roubando dados científicos, opondo-se internamente nos países. 10 diplomatas russos estavam camuflados na embaixada russa de Washington, quando, na verdade, eram agentes secretos. Então, nós estamos com esses 2 líderes perenes e o resto do mundo em sucessão a cada 4 anos. Eu acho que eles vão ver mais presidentes americanos que a Rainha Elizabeth. Vamos completar o bloco com a participação do Walter Maierovitch. O Rabino, você que é mestre, ensina aí a gente que a coisa está complicada no campo da geoestratégia. Estou falando do Afeganistão. De um Afeganistão que todo mundo sabe, quando os russos foram expulsos de lá, tinha uma ligação da CIA com o Bin Laden. Jogavam de mão. Então, todo esse cenário, o que os 007 indicam para o seguinte ponto? A principal estratégia, não a única, mas a principal, era a formação de um exército do Afeganistão, para formar um exército e o próprio Afeganistão, com o seu exército, resolveu seus problemas, inclusive com o Talibã. Isso não aconteceu. E aí, como vão largar agora o governo do Talibã? Bom, eu já vi isso acontecer várias vezes. Primeiro, vamos falar do Líbano. A força multilateral que entrou em Beirute, depois da invasão israelense de 82, tentou criar um exército libanês. Quando saiu, o exército se desfez. Hoje quem manda no Líbano é o Hezbollah, que tem influência do Irã. No Iraque, os americanos treinaram o exército iraquiano anos a fio. E, no entanto, eles não são uma tropa homogênea, eles estão, quando na fronteira com a Síria, eles simplesmente saem das tropas e passam para o outro lado. Eu não acho que os Estados Unidos conseguem formar um exército. Mesmo Israel que tentou criar um exército no sul do Líbano, com o major Saad Haddad, era o exército cristão do sul do Líbano. Ele não segurou o bolsão a que ele era designado para defender, e depois os cristãos que estavam em Beirute invadiram Sabra e Shatila, numa desorganização tremenda, comprometendo os cristãos, que logo perderam o presidente eleito, que era o Gemayel. O Bashir Gemayel, que era o irmão do que depois assumiu. Então, eu acho que não tem muito jeito de formar exército estrangeiro. A França forma uma legião estrangeira. A Rússia tem mercenários.
os mercenários da Rússia no Afeganistão ganhariam, segundo se informou até recentemente, ganhariam por cada americano morto, ganhariam dinheiro. E eu acho que os Estados Unidos não entendem bem o Oriente Médio. Lá o que impera é a força, e sempre que se propõe a democratizar um país, o tiro sai pela culatra. Sabra e Shatila, os campos de refugiados há anos lá, e uma solução ainda parece distante, né, Rabino? Vamos então partir para a nossa cartada final dos 4 ases. Vamos começar com você, Walter Maierovitch. Olha, como se não bastasse, e o Supremo aí no olho do furacão, nós vamos ouvir ainda muito do Supremo. O Supremo terá de apreciar se ele vai reconhecer a suspeição do Moro, além do que já reconheceu do triplex do Guarujá, segunda turma, se nas outras 3 ações criminais contra o Lula, ele vai estender essa decisão. Vale dizer, a defesa técnica do Lula quer efeito extensivo, elástico, àquela decisão que reconheceu a parcialidade do Moro. Agora, pelo jeito, sepulturas de saudosos juristas voltarão a tremer até que se decida sobre esse efeito extensivo. 1 minuto para você, Humberto Casagrande. Embora existam maneiras mais simpáticas de perder a reputação profissional do que prever a cotação do dólar, eu vou me arriscar um pouco nesse tema. A moeda brasileira está extremamente desvalorizada em relação a todas as outras moedas. Mesmo com tudo que aconteceu aqui, foi exagerado. Então, a previsão de que esse 5,70, 5,75 deva ser o teto dessa cotação do dólar, porque já está tudo precificado aí, a menos de um evento disruptivo. Caso tenhamos um evento disruptivo, aí o céu é o limite e há um total descontrole. Mas no regime de temperatura e pressão aí normal, há que se ter uma cotação de 5,70 como teto para o dólar nesse presente. Vamos aguardar. Cartada final para você, Ibsen Costa Manso. Bom, eu queria mais uma vez comentar aqui a questão da comunicação do governo Bolsonaro, né? Porque o almirante Flávio Rocha, né, que está na Secretaria de Assuntos Estratégicos do governo, estava acumulando a função, também foi defenestrado, né? Não ficou nem um mês, não esquentou a cadeira. E agora o presidente Bolsonaro, mostrando que mais uma vez não entende desse riscado, está cotado aí para assumir o lugar um coronel da PM do Distrito Federal, que é ligado aí à família e a assessores do presidente Bolsonaro, que teria alguma experiência em comunicação. Enquanto isso, a imagem do presidente desmancha, né? Uma pesquisa do Poder 360 mostra que se a eleição em segundo turno fosse hoje, o presidente Bolsonaro perderia para o ex-presidente Lula por 18 pontos percentuais de diferença, de 52 a 34. E até mesmo para o apresentador Luciano Huck, com 13 pontos de diferença, de 48 para 35. Ou seja, a pesquisa não é eleição, pode mudar muita coisa, mas o presidente está em maus lençóis no momento. Talvez o pior momento do presidente Bolsonaro em termos de imagem, desde que ele iniciou o mandato. E aí ele se mostra claramente encurralado, dizendo, mais uma vez para militantes, que ele fará o que o povo pedir que ele faça. Só que o povo, pelo que se vê, a maioria do povo, pelo menos, e não seus seguidores, não estão saindo às ruas. O último presidente que fez esse pedido foi o presidente Collor, e deu no que deu. Pois é, esse governo, pelo jeito, não gosta muito da boa comunicação, Ibsen Costa Manso. Cartada final, derradeira para você, Moisés Rabinovici. Depois de ler esse relatório dos serviços secretos americanos,
eu fico preocupado com os encontros de Taiwan e China, nos ares e nos mares, e da Rússia na Ucrânia, provocando todo o Ocidente. Toda a nosso otimismo com o futuro econômico do mundo pode acabar aí. Com esse Biden superativo, ele mal acaba uma coisa, começa outra gigantesca. Já chamou o Putin de assassino. A tendência é degringolar. E eu tenho medo desse futuro. Obrigado, Rabino. Obrigado, Ases. E aqui termina esta edição do Semanal 4 Ases. Sempre bom ter você conosco. Não se esqueça, você pode se inscrever no nosso canal, participar pelas redes sociais, mande seus comentários, compartilhe. Estamos à disposição aqui. Temos recebido comentários muito interessantes, sugestões, e queremos que continue assim. Não deixe de dar a sua opinião. O nosso agradecimento também aos nossos apoiadores institucionais, o CIE e a Fundação Editora da Unesp, da Universidade Estadual de São Paulo, os dois conosco, sempre participando ativamente e colocando em evidência o programa 4 Ases. Muito obrigado a todos, nós voltamos na próxima semana. Até lá.